A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane. Quero compartilhar contigo uma história muito interessante para sua reflexão. Veja bem, intitula-se Como o Diabo Derruba ou Tenta Derrubar um Homem, uma Mulher de Deus. As 3 primeiras armas que o diabo usa se chama dinheiro, orgulho e vida sentimental. Ele ataca essas 3 primeiras áreas. E, quando ele não consegue, ele usa a 4ª. E a 4ª, muitas das vezes, tem sido infalível e derrubado muito crente. Você quer saber qual é? Escute essa história. Havia um irmão em uma igreja que tinha sucesso em tudo que fazia, tinha comunhão com Deus e andava em santidade, orando, jejuando e lendo a Bíblia. Onde ele ia, ele desenvolvia um trabalho abençoado e muitas pessoas se convertiam e eram curadas e milagres aconteciam. O diabo, vendo isso, fez uma reunião no inferno e enviou o primeiro demônio para tentar derrubar esse irmão, intitulado-se Pombagira. E ela prometeu que derrubaria o irmão. O irmão foi informado e entrou em campanha de oração, jejum, leitura da palavra, fortalecendo ainda mais sua vida espiritual e o seu casamento. Então, ela foi embora. O diabo convocou então mais uma reunião porque não se conformava com as vidas que estava sendo salva através daquele homem, com a obra de Deus, como ele deveria ter uma fraqueza, todos têm, e eles continuaram tentando investir para derrubar o irmão. Resolveu então mandar o espírito da avareza para encher os olhos daquele irmão de ambição material. Novamente, o irmão foi informado, o Espírito Santo lhe revelou, porque ele tinha comunhão com Deus. E ele orou, jejuou, leu a Bíblia, sacrificou tudo o que tinha e o diabo caiu por terra. Revoltado, o diabo então ele enviou o espírito do orgulho para encher o coração do homem de orgulho próprio. Mandou um monte de gente para elogiá-lo, dizer que ele era importante, que tudo que ele tinha era pelos méritos dele e que ele precisava, ter mais valor. Começou a tentar de várias formas a mexer com o orgulho, com o brio daquele homem. Mas o irmão, revelado pelo Espírito Santo, orou, jejuou, leu a Bíblia e se humilhou diante de Deus e, mais uma vez, o diabo caiu por terra. O diabo viu que todas as suas investidas tinham sido frustradas. Irado, resolveu mandar aqueles 3 demônios ficarem na igreja daquele irmão para ver onde ele errava. Ele tinha que errar em algo. E para lá eles foram, só estudando e marcando passo a passo aquele irmão, ou seja, ao derredor. Um dia, os 3 demônios, ainda sem pegar nada que pudesse usar contra o irmão, viram um outro demônio passear pela igreja. Vinha ele lá de longe, devagar, com calma, usando bengala e uma aparência cansada. Os 3 demônios mais jovens começaram a zombar dele. Ô, seu velho cansado, o que está fazendo aqui? Esse território é nosso, sai daqui! E então perguntaram o nome dele. Qual o seu nome? E ele olhou de lado, abriu um sorriso diabólico, lateral, sarcástico e disse: meu nome? Eu sou o demônio do tempo. E vocês, o que fazem aqui? E os outros demônios lhe contaram a sua missão e como tinha fracassado até aquele momento. Daí, ele disse aos 3, esperem que eu vou dar ordens quando vocês deverão agir. Espere um pouco. E disse mais, não tenha pressa, pois eu sei como trabalhar. Vejam bem, estamos falando do demônio que age no tempo. E aquele demônio sutilmente começou a agir. Primeiro ele começou a roubar o tempo daquele irmão.
O tempo daquele irmão, ele começou a tirar, enchendo ele com agendas de coisas a fazer. Ocupou ele bastante e sempre levava alguém para dizer: é bênção, irmão, isso é bênção de Deus para você. Logo, ele já não tinha mais tempo para jejuar e enfraqueceu. Depois, ele tirou o tempo daquele irmão para não ler mais a Bíblia. Você tem conta para pagar, precisa ter dinheiro. Ler a Bíblia, você está cansado. Tirou o tempo daquele irmão de ler a Bíblia e ele não mais ouviu a voz de Deus e o Espírito Santo lhe revelando que Satanás estava cirandando. E sem ouvir a voz de Deus, sua comunhão esfriou. Foi aí então que aquele demônio deu ordem para que os outros 3 entrassem em ação. E assim aquele irmão que arrebentava, que era ungido, que onde pregava, demônios manifestavam, pessoas eram curadas e convertidas, caiu. O tempo é a 4ª arma usada pelo diabo para esfriar a fé dos que perseveram. Às vezes, ele nos faz muito atarefado. Outras, ele nos causa um falso senso de bem-estar. Mas as lutas cessarem durante um tempo, ou seja, faz as lutas cessarem durante um tempo, para que nós nos acomodemos na fé. Cuidado, crente, com a calmaria. Se você está na calmaria, é tempo de orar ainda mais e jejuar ainda mais, porque essa calmaria é engano de Satanás. Crente não pode viver calmaria, crente tem que estar sempre lutando. E é assim que ele nos derruba. Lembre-se sempre de que você veio, de onde você saiu e do que Deus fez por sua vida para sempre se manter de pé. O vencedor não é o que começa, mas sim o que continua e o que termina. Pense nisso. Eu tive tempo de ler essa mensagem inteira para você aqui. E você? Será que você vai ter tempo para ouvi-la até no final? Se edificar, acordar? Se você está sufocando o seu tempo, se você está roubando o tempo de Deus, de ir à igreja, de orar, de jejuar, de se consagrar, de ler a Bíblia, acorde, porque o 4º inimigo já está entrando em ação para dar permissão ao dinheiro, ao orgulho e à vida sentimental. Os demônios que atuam nessas 3 áreas para entrar e te jogar para o fundo do poço. Se você ouviu essa mensagem e Deus falou contigo, volte já e agora mesmo ao primeiro amor. Se cuide para que você não seja dominado por esses demônios que campeiam ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma brecha para nos tragar. Mas o anjo de Deus estará sempre ao seu redor, te protegendo, te cobrindo, te guardando. A sua parte, a minha parte, a nossa parte é nos consagrarmos, jejuarmos, orarmos, lermos e ouvirmos a palavra de Deus, manter vida de comunhão. E estaremos protegidos desses 4 demônios em nome de Jesus. Amém?